Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria. E é com grande alegria que estamos aqui para mais uma live, para mais um vídeo, pedindo as bênçãos dos céus, pedindo as bênçãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Hoje a nossa live é romper as correntes do ressentimento. Hoje, então, vamos falar sobre romper as correntes. Como é que a gente rompe as correntes? Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. E então, neste momento, nós queremos nos concentrar e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Desde já, peço para colocar a água, para ser abençoada. Nós vamos fazer o seguinte, vamos rezar então esta Ave Maria, nos consagrando e consagrando o dia, consagrando a semana, consagrando as pessoas que amamos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora desatadora de nós, desatai todos os nós da nossa vida. Que assim seja. Amém. O tema de hoje, como já falei, romper as correntes do ressentimento. A nossa citação bíblica está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, e que diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. E é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos falando sobre ressentimento. O que é que significa mesmo ressentimento? O que é ressentimento? Ressentimento é ressentir o mesmo sentimento. É remoer o mesmo sentimento. É não conseguir se libertar de um sentimento. Ressentimento. Sentimento relembrado. Trazido à tona. Então, a primeira coisa para que haja um ressentimento é preciso que haja sempre um fato. Mas, às vezes, a gente tem que prestar bem atenção nesse fato. Porque, às vezes, nós queremos que os outros nos tratem sempre do jeito que nós queremos, que nós pensamos. Muitas vezes nós não aceitamos pessoas que pensem diferente. Nós não aceitamos que pessoas se expressem de forma diferente daquela que eu me expresso. Nós queremos que os outros sempre digam amém, amém e amém a tudo aquilo que nós falamos. E muitas vezes, quando tem pessoas que nos contradizem, não é por falta de amor, não é por falta de respeito, não é. Ele apenas ou ela apenas está expressando aquilo que ela sente, aquilo que ela é, aquilo que ela gosta, o pensamento da pessoa. Eu lembro que aqui mesmo na Cave, alguns anos atrás, apareceu aqui uma senhora que disse o seguinte: meu marido sempre está errado. Eu perguntei, por que ele sempre está errado? Porque eu digo as coisas e ele não aceita. Eu falei, mas ele não aceita por quê? Porque ele diz que eu estou errada. Onde se viu eu estar errada? Ele tem que entender que eu nunca estou errada nas minhas ideias. Eu falei, bom, mas a verdade é que cada um tem a sua verdade, seu ponto de ver a vista. Ela disse, não, padre. Eu tenho a verdade e ele tem que me ouvir. Aí eu parei o seguinte, eu sei que estava aqui atendendo juntamente com a equipe, eu, a Dona Rosa e a Fátima Canapini. Eu disse o seguinte, eu gosto dos gatos brancos. A minha verdade é que os gatos brancos é que são lindos, os outros não são. Aí eu perguntei para a Dona Rosa, Dona Rosa, qual é a tua verdade? Quais são as cores dos gatos que você gosta?
A Dona Rosa, do jeito dela, eita vida, Dona Rosa. Ela disse, padre, eu não concordo contigo. Os gatos que eu gosto são aqueles marronzinhos. Ela falou, esta é a minha verdade. Os gatos bonitos são aqueles marronzinhos. Eu falei, Fátima, então a verdade está em mim que eu gosto dos gatos brancos? Ou a verdade está com a Dona Rosa que gosta dos gatos marronzinhos? Ela deu uma risada também. E disse, padre, eu discordo de todos vocês dois, porque a minha verdade é gostar dos gatos malhados, pretos e branquinhos. Aí eu disse para aquela senhora, viu? Quem dos três agora tem a verdade? E ela se calou e não disse mais nada. É que às vezes a gente pensa que a gente é sempre certo. A gente sempre pensa que o outro está sempre errado. Qualquer coisa que o outro faz, qualquer coisa que o outro diz, facilmente nós nos magoamos. Facilmente nós nos ressentimos. Só que a gente não leva em conta a condição do outro, a verdade do outro. Como o outro foi formado, de que jeito que ele foi formado, do que ensinaram, como ensinaram a ele desde criança, ou a ela desde criança. E nós não levamos em conta se naquele momento ele estava bem ou não estava tão bem assim. Quando alguma pessoa nos magoa, nem sempre é por querer. Talvez é por um estilo de vida errado, mas ele tem esse estilo de vida. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina hoje é fazer o seguinte, é parar e pensar. Eu tenho que levar em conta também o sentimento, o pensamento dele. E antes de me ressentir, eu teria que conversar com aquela pessoa, dizer, amigo, escuta, por que você disse isso aí? Você disse em sã consciência ou você disse no calor do momento? Olha, aquilo que você disse me atingiu. Eu só gostaria de saber o porquê. Por que você disse isto? Que mal eu te fiz? E se ele ou ela disser, que mal que você me fez? Você não sabe o que você fez? Você acha certo aquilo que você fez? Você acha justo aquilo que você, da forma que você agiu? Opa! Então aí eu tenho que me perguntar, nesse caso, quem é que está errado? É ele que está errado comigo ou eu que estou errado com ele? Quem deveria se sentir por primeiro ressentido e magoado? É eu em relação a ele? Ou é ele em relação a mim? Mas o Senhor aqui hoje nos ensina uma grande lição. Quando aquele que foi magoado chega para Jesus e pergunta, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão?
se ele pecar contra mim, se ele me ressentir, se ele me magoar, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Jesus disse, não, né? Até 7 vezes, não. Aí ele perguntou, como assim, Jesus? Até 7 vezes, não. Quantas vezes, então? Jesus disse, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 não é no cálculo matemático. 70 vezes 7 significa um número infinito. O 7 é um número pleno, é um número infinito. Todas as vezes que alguém fizer alguma coisa contra mim, ou disser alguma coisa contra mim, ou disser alguma coisa que me magoa, que me ressente, eu devo perdoar. Você sabe que quando a gente fala assim das doenças psicossomáticas, uma grande maioria do câncer, você sabe qual que é a raiz? A raiz do câncer se chama ressentimento. Como eu disse, quando alguém faz alguma coisa, você vai dormir. Aí você deita de um lado. Em vez de pegar no sono, você fica lá. Mas essa pessoa não podia ter dito isso para mim. Não podia ter feito isso para mim. Aí você vira do outro lado. Isso foi triste demais. Eu não aguento mais. Eu não sei o que eu vou fazer. E vira do lado e começa a chorar. Eu não vou perdoar. Quero ficar assim até que ele venha me pedir perdão, venha me pedir desculpa. Vira do outro lado. Ele tem que sentir, ele tem que ver que eu estou magoado, que estou ressentido com ele, com ela. Continue assim. Continue um dia, 2 dias, e no 3º dia você já fica magoado, magoada com esta pessoa. Magoado, magoada já é o princípio do início do câncer. Magoado, não sei aqui, vou pegar aqui o relógio aqui. Magoado é como se você tem uma maçã e você dá uma batida forte na maçã. Ela fica magoada. Aqui, ela fica com uma marca da batida. E essa marca da batida vai começar a apodrecer por dentro a própria maçã. E essa pequena batida, essa batida que magoou, em vez dela ser curada, ela vai se alastrando como as células cancerígenas. O ressentimento foi como uma batida numa maçã. A mágoa foi o começo de produzir algumas células cancerígenas. E quando você criou algumas células cancerígenas, elas começam a se alastrar. Ressentimento, mágoa, ódio, câncer. Ressentimento, mágoa, raiva, ódio, câncer. Aí você já ouviu a pessoa,
Ai, tô com uma raiva. Nossa, tô com uma raiva de tal pessoa. Ah, se eu encontrasse na rua eu piso em cima. Aí eu tenho uma raiva que eu tenho até medo de sair na rua para não me encontrar com tal pessoa. Porque se encontrar com tal pessoa, eu não sei o que é que eu vou fazer. Raiva. E esta raiva vira o quê? Ódio. Depois da raiva, como é que a pessoa fala de novo da mesma pessoa? Primeiro disse, eu tenho raiva. Depois ele disse assim, ou ela disse assim, tenho ódio. Não me fale mais de tal pessoa porque eu tenho um ódio mortal de tal pessoa. Eu tenho ódio. Vai ter certeza que em pouco tempo você vai ter a notícia de que esta pessoa descobriu um câncer. É por isso que Jesus termina aqui dizendo, é assim que vosso Pai dos céus fará convosco se vocês não perdoarem de todo o vosso coração. Se você não conseguir perdoar as pessoas que te ressentem, as pessoas que te magoam, as pessoas que falam mal, as pessoas que te criticam, as pessoas que te difamam, se você não tiver um senso crítico de poder parar e pensar, se você não tiver as emoções controladas, você vai cair no ressentimento. E se você não perdoar esse irmão, esta irmã, vai se criando uma bola de neve, como disse, ressentimento, magoado, com raiva, com ódio. E aí o teu corpo não aguenta. E aí começa a vir os resultados. É por isso que esse tempo de Quaresma, ela nos convida a fazer uma confissão. Confissão, o que é? Tirar do coração. Se eu sozinho não consigo mais perdoar, na confissão, quando eu digo, Padre, confesso o meu ressentimento, confesso a minha mágoa, confesso a minha raiva, confesso o meu ódio que eu tenho por algumas pessoas, e eu venho pedir a graça do perdão, mas acima de tudo, Padre, a graça da conversão, porque eu não quero sentir ressentimento, mágoa, raiva, tristeza ou ódio de ninguém. E o Padre te concede a graça da absolvição, que é a graça do perdão, e a graça do perdão é a purificação. É você se tornar limpo de novo. Naquele momento, é como se você, vamos usar aqui uma linguagem, a confissão, diante disto é um resetar. Você sabe o que é que significa a palavra resetar? Resetar é quando você pega o celular, que está muito carregado, ou o computador, você leva em algum lugar e eles fazem o seguinte, eles resetam. Eles apagam tudo. Apaga. Resetar significa apagar. Confissão significa resetar. Resetar significa apagar. Apagar significa não mais existir. E quando você tira isso do teu coração,
o ressentimento foi embora, você começa a ver a outra pessoa de forma diferente e você começa a rezar por aquela pessoa. Então, o ressentimento, ele aprisiona a quem não perdoa. Vive refém de tudo isto que eu falei. E não deixa a pessoa prosperar, não deixa a pessoa evoluir. Isto faz com que uma pessoa, em vez de ir para frente, seja uma pessoa que regride. E você? Você, por acaso, está magoado com alguém? Por acaso tem alguém que você não conversa? Que você não perdoa? Que você não quer encontrar na rua? Que você tem medo de encontrar na rua? A palavra aqui de encontrar na rua, ver na rua. Sabe o que acontece além de ter o câncer? Mas antes do câncer te aparecem outras doenças. Quando você diz para as pessoas, eu não quero mais ver o fulano, não quero mais ver o fulano na minha frente. Você está dando uma ordem para o cérebro. E o cérebro te diz assim, eu vou te ajudar para que você não veja mais tal pessoa. Aí o cérebro, ele começa a fazer o que na tua vida? Equipe, me ajuda aí também. Se eu dou um comando para o meu cérebro, que eu não quero mais ver a pessoa na minha vida, o que o cérebro vai fazer? O que eu vou ter problema onde? Nas vistas, nos olhos. Vou perdendo a visão. Vou tendo problema nas vistas, porque já que eu não quero ver, o cérebro diz, não deixar você sair de casa, se você não quer ver, eu não posso. Mas eu posso fazer uma coisa, já que você não quer ver, então fique cego. Ficando cego, você não vê mais a pessoa. Tá vendo o que é que acontece? E se você disser, eu não quero mais, se eu sair e eu encontrar a pessoa na minha frente, eu não quero nem sair para não encontrar aquela pessoa que eu estou magoado, que eu estou com ódio de encontrar na rua. Esta é uma mensagem que você manda para o cérebro. E o cérebro diz, eu não posso tirar a outra pessoa da rua, mas eu vou ajudar para você não ir para a rua. Aí o cérebro começa a te dar problema nas pernas. Todo tipo de problema nas pernas. Problema no joelho, dores nas pernas, feridas. O sangue não começa mais a circular. Por quê? O cérebro diz, eu estou te ajudando para você não sair, para não encontrar a tal pessoa. Então, em vez de acontecer tudo isto com
a pessoa, por que que ela não perdoa? É melhor perdoar? Ou é melhor ficar doente com uma doença que leva à morte? Ou que paralisa dentro de uma cama, dentro de casa? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos abrir para o perdão e a aceitação do outro do jeito que ele é. Sua forma de ser, sua forma de pensar, sua forma de agir. Ah, padre, mas veio brigar comigo. Era só você não revidar. Mas você quis enfrentar também. Ah, padre, mas você não sabe a palavra que a pessoa me xingou, a pessoa falou para mim. Tu não sabe do que é que ela me falou. E por acaso você é aquilo que a pessoa falou? Você é aquilo que a pessoa disse? Por exemplo, só para encerrar aqui. Por exemplo, se alguém vem até mim e me diz assim: padre feio! Eu vou ficar ressentido. Eu vou ficar magoado. Eu não. Sabe por quê? Hoje de manhã eu já me olhei no espelho e eu disse para mim mesmo: você é o cara. Você é 10. Você é lindo. Você é maravilhoso. Eu hoje de manhã, até mesmo hoje de manhã, nesse dia de segunda-feira aqui, eu digo hoje de manhã, eu fiz o exercício do espelho. Eu parei diante do espelho, me olhei, olho nos olhos, e eu me elogiei. Eu disse: você é lindo, você é maravilhoso, você é o máximo. Então, se alguém vem me dizer que eu sou feio, eu digo aqui, ó, banana para você que eu sou feio. Mas se eu ficasse lá, me chamou de feio, me xingou e me disse: você não sabe o que é ouvir alguém te chamar de feio. Ah, vá, como dizia minha mãe, vá, fiore, né? Eita vida, salve nós! Viva contente, alegre, feliz, viva em paz, que Deus te abençoe. Sorria, Jesus te ama. Eu comprei o livro, eu não lembro mais o autor. Eu não lembro o nome do autor porque o livro eu não li. Mas eu tirei a capa do livro e mandei fazer uma moldura. E desde aqui de Siderópolis. Depois levei também para Uruçanga. E a capa do livro, assim, né? A capa do livro estava escrito assim. Quem tem esse livro deve lembrar. Estava escrito assim, ó. Não leve a vida tão a sério. Aqui embaixo tem uns homenzinhos descendo de paraquedas, descendo, né? Vocês vão ver. O livro é bonito, o autor eu não lembro, não. Não lembro o nome de um autor. Se não me falha a memória, não é brasileiro o autor. Mas Não leve a vida tão a sério. Saiba perdoar 70 vezes 7. Saiba dar uma risada. Sabe, diante das contrariedades, você comandar as tuas emoções e o teu espírito, através do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Tudo isto para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É Quaresma. A Igreja diz confessar-se ao menos uma vez por ano.
pela Páscoa do Senhor. É confessar-se pela Páscoa. A confissão de hoje me remete também ao ressuscitar junto com Cristo. Se eu quiser ressuscitar para uma vida nova, eu também tenho que me confessar. Padre, se eu não tiver pecado, vai lá e diga pelo menos o seguinte para o padre: Padre, eu não lembro de nenhum pecado, mas eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora, e na minha vida eu devo ter feito muitos pecados, e muitos deles eu não tenho confessado, Padre. Então, Padre, eu não lembro, mas eu quero a absolvição ou perdão de todos os pecados cometidos na minha vida. E o Padre faz a oração, depois ele te absolve. Não é lindo isso? Não. Isso não é lindo. Isso não é lindo. Porque o que é mais do que lindo? Isso é lindíssimo. É o superlativo de lindíssimo, lindérrimo. O mais ainda maravilhoso, sensacional, o máximo. Confessar-se na Páscoa do Senhor. Que Deus te abençoe. Sobre a água, venha a bênção de Deus. Que o Senhor te dê a graça de você reconhecer também os seus erros, também as suas falhas. E como você gostaria que os outros te perdoassem, que os outros te aceitassem, assim também você deve amar, aceitar e perdoar a todos aqueles que de alguma forma te ofenderam ou te magoaram. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E beba da água da vitória.